Meu nome é Brenda, e desde muito cedo aprendi que o silêncio podia ser tanto um castigo quanto uma fuga. Cresci em uma casa onde as vozes se levantavam em discussões, mas também onde reinava um silêncio pesado, cheio de comparações e expectativas não ditas. Meus pais não eram do tipo que gritavam o tempo todo, mas bastava um olhar ou uma frase jogada ao ar para que eu sentisse o peso de nunca estar no lugar certo. E foi nos livros que encontrei um refúgio. Cada página que lia me afastava um pouco mais daquele ambiente em que o amor parecia condicionado à performance, e não ao simples fato de existir. Eu me lembro de quando tinha 12 anos e passava tardes inteiras sentada no chão do quarto, com pilhas de livros espalhadas ao meu redor. Enquanto outras meninas da minha idade falavam sobre roupas ou festas, eu me perdia nos mundos de Machado, Clarice e tantos outros que me ensinavam que havia mais além das paredes da minha casa. Quando alguém perguntava por que eu não saía mais, respondia simplesmente: prefiro ficar em casa, tenho coisas para ler. Na verdade, o que eu queria era me proteger das comparações constantes com Lucas, meu irmão mais velho, que parecia ter nascido com um dom natural para receber elogios, mesmo quando não fazia nada para merecê-los. Na mesa de jantar, as diferenças ficavam ainda mais evidentes. Eu trazia boas notas da escola, sempre buscando reconhecimento, mas o que ouvia era: isso é obrigação, Brenda, você faz nada além de estudar. Já quando Lucas chegava com histórias de negócios improvisados, mesmo que mal explicados, meus pais sorriam e diziam: esse menino tem visão, vai longe. Eu aprendi a engolir em seco, sorrir de canto e guardar tudo dentro de mim. Aos poucos, fui me moldando para ser a filha que ninguém elogiava, mas que sustentava o equilíbrio da casa. Hoje, aos 27 anos, essa dinâmica ainda ecoa. Tornei-me professora de literatura em uma escola particular, e cada vez que entro em sala, sinto como se fosse reconstruindo minha identidade diante dos alunos. Eles me escutam, me respeitam, e alguns até dizem: professora, suas aulas são diferentes, parecem histórias. É ali que encontro o espaço para ser valorizada, para me sentir inteira, coisa que raramente acontecia no convívio familiar. Na escola, não sou a sombra de ninguém. Sou apenas eu. Mas basta uma reunião em família para tudo se embaralhar. Lucas aparece sempre com aquele ar de quem controla o ambiente. Ele chega, espalha seu sorriso debochado e sempre encontra uma forma de me cutucar. Uma vez, durante um almoço, comentou: Brenda, você ainda dá aula? Pensei que já tivesse cansado de viver de salário de professora. Meus pais riram, como se fosse apenas uma brincadeira, e eu permaneci em silêncio, sentindo a velha pressão no peito. Eu sabia que retrucar só me colocaria na posição que ele desejava, a de alguém irritada, descontrolada. Então eu calei. O mais curioso é que, mesmo sabendo de tudo isso, parte de mim ainda desejava alguma forma de aceitação. Como se, em algum momento, Lucas pudesse me olhar sem ironia, e meus pais pudessem reconhecer meu valor sem a necessidade de comparações. Mas o tempo só reforçou o contrário. E foi nesse contraste entre o silêncio e a fala afiada do meu irmão que construí minha vida, de um lado, os livros, que me davam coragem, e de outro, a família, que parecia sempre me empurrar para baixo. Nas noites solitárias, quando voltava da escola, eu costumava preparar um chá e me sentar à mesa com um caderno em branco. Ali, escrevia pensamentos que nunca seriam ditos. Lembro de uma frase que anotei e nunca esqueci: a dor de ser invisível dói mais do que qualquer ofensa. Talvez eu soubesse, inconscientemente, que aquela invisibilidade seria parte fundamental da minha jornada. Mas também sabia que, cedo ou tarde, algo aconteceria para romper esse ciclo. Eu não imaginava, naquela época, que esse rompimento viria de forma tão inesperada. Não de uma grande discussão, nem de uma confissão emocionante, mas sim de uma garrafa de vinho aparentemente inofensiva. Um presente que, no futuro, se tornaria o símbolo de tudo o que estava escondido por trás dos sorrisos falsos, das comparações injustas e do silêncio sufocante que me acompanhava desde criança. Eu sempre tive a sensação de que Lucas nasceu para me lembrar de que eu não era suficiente. Desde os primeiros anos, ele se divertia em transformar minhas vitórias em pequenas derrotas, como se o simples fato de eu brilhar um pouco fosse uma afronta à existência dele.
Lembro-me de quando tinha 8 anos e passei semanas me preparando para um concurso de redação na escola. Escrevi e reescrevi minha história tantas vezes que já a sabia de cor. Quando recebi o primeiro lugar, corri para casa com o diploma nas mãos, ansiosa para ouvir algum elogio. Mas antes mesmo que meus pais dissessem qualquer coisa, Lucas olhou para o papel, deu uma risada curta e disse: "Isso não vale nada, Brenda, qualquer um podia ter ganhado." Meus pais não o repreenderam. Apenas suspiraram e mudaram de assunto, como se aquilo fosse normal. Esses momentos se repetiam em cada fase da minha vida. Na adolescência, quando eu finalmente me arrisquei a cantar no coral da escola, ouvi dele: "Você desafina mais do que canta, vai passar vergonha." Eu pensei em desistir, mas decidi continuar mesmo assim. Só que a lembrança da risada dele ecoava sempre que eu subia ao palco. A cada nova tentativa de me destacar, ele surgia com uma palavra venenosa, e a indiferença de nossos pais fazia com que seu veneno se espalhasse ainda mais fundo em mim. A rivalidade entre nós não era apenas provocação infantil, era como se Lucas tivesse prazer em me ver diminuída. Ele não precisava de público para isso. Às vezes, me esperava no corredor apenas para sussurrar no meu ouvido: "Ninguém liga para você, Brenda." Eu fingia não me importar, mas quando fechava a porta do meu quarto, as lágrimas vinham como uma tempestade. Com o tempo, aprendi a me conter, a não dar a ele o gosto de me ver chorar. Mas as feridas estavam lá, invisíveis, moldando cada parte de quem eu me tornaria. O mais cruel era ver a forma como meus pais reagiam a tudo isso. Eles não chamavam a atenção de Lucas, não o repreendiam. Muitas vezes, até riam das piadas que ele fazia às minhas custas. A mensagem que ficava era clara: eu precisava aguentar. Então, aprendi a me defender sozinha. Foi nesse processo que desenvolvi uma casca dura, uma calma quase impenetrável por fora, mas por dentro eu sangrava em silêncio. Com os anos, percebi que aquela dinâmica não havia desaparecido, apenas mudado de cenário. Quando adultos, ele já não usava as mesmas palavras de antes, mas continuava a tentar me diminuir. Durante um almoço em família, certa vez, falou diante de todos: "Brenda é muito certinha, nunca arrisca nada. Vai morrer velha, sozinha, com os livros dela." Eu respirei fundo e sorri, como se não tivesse ouvido. Mas por dentro, a ferida se reabria como se nunca tivesse cicatrizado. Eu entendi, então, que Lucas nunca aceitaria me ver crescer. Cada passo que eu dava à frente era visto por ele como um desafio, e sua necessidade de me esmagar era quase instintiva. Talvez fosse inveja, talvez fosse apenas maldade, mas uma parte de mim sempre acreditou que ele fazia aquilo porque, de algum jeito, precisava se sentir acima de mim para não encarar o vazio da própria vida. Essas lembranças não eram apenas recordações distantes, elas eram cicatrizes vivas que me acompanhavam todos os dias. E ainda que eu tivesse aprendido a me erguer sobre elas, havia algo em mim que temia até onde Lucas seria capaz de ir. Eu só não sabia que, em breve, ele atravessaria uma linha perigosa, e que uma simples garrafa de vinho se tornaria a prova definitiva do quão longe sua crueldade poderia chegar. O dia do meu aniversário chegou envolto naquela mistura de ansiedade e serenidade que sempre me acompanha em datas marcantes. Eu nunca fui do tipo que gostava de grandes festas ou de multidões, preferia algo íntimo, simples, mas sincero. Passei a manhã organizando minha casa, ajeitando cada detalhe com carinho, flores discretas em vasos de vidro, velas espalhadas pela sala para trazer uma iluminação suave, e uma mesa posta com cuidado, cheia de quitutes preparados por mim. Eu queria que, pelo menos ali, naquele espaço que eu considerava meu refúgio, reinasse uma atmosfera de paz. Convidará alguns amigos próximos, colegas de trabalho que se tornaram minha segunda família, e claro, meus pais. Eles chegaram com sorrisos contidos, trazendo aquele bolo comprado às pressas que me remetia à rotina de todas as outras comemorações da infância. Não me incomodei, já aprendi a não esperar grandes gestos vindos deles. Bastava que estivessem presentes. Meus amigos preencheram o ambiente com risadas e conversas animadas, e por algumas horas, eu senti que nada poderia quebrar aquele clima caloroso. Foi então que Lucas apareceu. Ele entrou sem bater, como sempre fazia, carregando uma expressão de falsa simpatia.
Em uma das mãos, um embrulho simples com uma garrafa de vinho que ele ergueu como se fosse um troféu. Sorriu e disse: "Parabéns, maninha. Espero que você goste do presente. É especial." Seu olhar, entretanto, carregava algo que só eu parecia perceber, uma pontada de ironia, quase como se escondesse uma piada interna. Respondi com um sorriso educado: "Obrigada, Lucas. Que bom que você veio." Evitei qualquer confronto, porque sabia que, se algo estragasse aquele dia, viria dele. Aceitei a garrafa e a coloquei sobre o aparador da sala, junto às flores e aos outros presentes. Não queria dar a ele o prazer de prolongar aquele momento. Durante a noite, enquanto as pessoas conversavam e brindavam, eu observava Lucas circulando pelo ambiente, lançando comentários soltos que beiravam a provocação. Quando alguém perguntou sobre meu trabalho, ele logo interrompeu: "Brenda deve estar ganhando milhões dando aula de redação, né? Uma fortuna." Todos riram de leve, sem perceber o veneno escondido na frase. Eu apenas balancei a cabeça, como quem não se deixa abalar, mas por dentro senti a mesma pressão no peito que me acompanhava desde a infância. Ainda assim, decidi que não deixaria nada estragar aquele dia. Foquei nos rostos que realmente importavam, meus amigos sorrindo, meus alunos que me enviaram mensagens carinhosas, e até meu sogro, que não pôde comparecer, mas ligou para me desejar parabéns com palavras genuínas. Esse gesto simples me lembrou que, fora da minha família imediata, eu era sim reconhecida e valorizada. Enquanto as velas do bolo eram apagadas e os aplausos ecoavam, eu fechei os olhos e pedi um desejo silencioso: que aquele fosse o início de uma fase em que eu não precisasse mais viver à sombra das provocações de Lucas. Eu não sabia ainda, mas meu pedido estava prestes a ser atendido de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Tudo começaria com aquela garrafa de vinho repousando discretamente no aparador, aguardando seu momento de se tornar o centro de uma revelação que mudaria tudo. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado. Talvez fosse apenas a ressaca emocional de mais um ano de vida, ou talvez fosse aquela estranha inquietação que me acompanhava sempre que Lucas se fazia presente. Eu olhei ao redor da sala ainda com os restos da festa, copos esquecidos sobre a mesa, pedaços de bolo que ninguém teve coragem de comer até o fim, no aparador, a garrafa de vinho que ele havia me dado. A garrafa parecia brilhar sozinha, como se quisesse chamar minha atenção de forma insistente. Nunca fui uma grande apreciadora de vinho. Bebia raramente, apenas em ocasiões específicas, e naquela manhã, olhando para o rótulo requintado, pensei que seria um desperdício deixá-la esquecida na minha cozinha. Foi então que me ocorreu a ideia: presentear alguém que realmente valorizaria aquilo. Lembrei-me imediatamente do sogro de Lucas, um homem refinado, dono de uma postura imponente, mas de coração generoso, que sempre me tratou com respeito. Ao longo dos anos, ele se tornará quase uma figura paterna para mim, talvez porque via em seus olhos algo que nunca encontrara no olhar do meu próprio pai: orgulho genuíno. Sorri sozinha ao imaginar a cena. Ele receberia o vinho, elogiaria minha sensibilidade em saber do seu gosto, e talvez esse gesto reforçasse ainda mais a relação afetuosa que tínhamos. Era uma forma de agradecer por cada palavra de incentivo que ele já havia me dado, por cada abraço caloroso quando eu mais precisei. Sem pensar duas vezes, embalei a garrafa em um papel bonito que havia guardado, escrevi um pequeno bilhete e me preparei para levar até a casa dele. Enquanto caminhava até o carro, percebi que aquele gesto, por mais simples que fosse, tinha um peso maior do que aparentava. Era como se eu estivesse pegando algo carregado pela sombra de Lucas e transformando em luz, tirando dele qualquer poder que tivesse tentado exercer sobre mim com aquele presente. Eu estava, de certa forma, ressignificando o objeto. Lembro-me da sensação de leveza que senti ao entregar o vinho em mãos. O sogro abriu um sorriso genuíno, segurou a garrafa como se fosse um tesouro e disse: "Você sempre tão atenciosa, Brenda. Esse é o tipo de presente que nunca se esquece." Suas palavras aqueceram meu coração. Naquele instante, a garrafa deixou de ser um lembrete da presença incômoda de Lucas e se tornou símbolo de generosidade. Ao voltar para casa, respirei fundo e me senti em paz, como se tivesse feito a coisa certa. Mas, no fundo, havia também uma pontada de estranheza,
quase imperceptível, que eu não consegui nomear na hora. Era como se a garrafa tivesse mais peso do que eu podia imaginar. Eu só não sabia, naquele momento, que esse gesto inocente iria desencadear a revelação mais perturbadora da minha vida, e que, em breve, aquela simples garrafa de vinho se tornaria a peça central de uma verdade sombria prestes a vir à tona. O telefone tocou logo cedo, quando eu ainda tomava meu café em silêncio, observando a luz tímida da manhã entrar pela janela da cozinha. O número na tela me causou um arrepio, era Lucas. Ele raramente me ligava, a não ser para algum comentário atravessado ou, em casos mais raros, quando queria se gabar de alguma conquista duvidosa. Atendi, tentando disfarçar a surpresa em minha voz. Então, como foi o vinho? A pergunta saiu dele com aquele tom carregado de ironia, como se soubesse mais do que dizia. Por um instante, hesitei. Eu poderia ter inventado qualquer resposta, mas preferi ser sincera. Eu não fiquei com ele, respondi calmamente. Achei que seria melhor presenteá-lo ao seu sogro. Ele adora vinho, e achei que iria apreciar muito mais do que eu. Houve silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia atravessar a linha telefônica e encher minha cozinha. Eu quase podia ouvir a respiração dele do outro lado, irregular, nervosa, diferente de qualquer outra vez. Então, de repente, veio o grito: "Você fez o quê?" Meu corpo inteiro gelou. O grito ecoou pelos meus ouvidos e me deixou paralisada. Eu entreguei para o seu sogro ontem mesmo, repeti, tentando entender por que aquela reação parecia mais pavor do que surpresa. Do outro lado, ouvi um palavrão abafado, seguido de uma risada curta, nervosa, totalmente diferente daquelas risadas sarcásticas de sempre. "Brenda, me diz que está brincando", ele insistiu, a voz oscilando entre desespero e raiva. "Claro que não estou brincando", respondi, agora sentindo o coração acelerar no peito. Era um presente. Ele ficou feliz. "Por quê? O que tem esse vinho, Lucas?" Um silêncio longo novamente. Senti meu estômago se revirar. Era como se ele estivesse tentando decidir se me contava a verdade ou se inventava mais uma das suas desculpas habituais. Finalmente, ele murmurou, quase cuspindo as palavras: "Você não tinha o direito de fazer isso." Não tinha o direito? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro eu tremia. Era apenas uma garrafa de vinho, Lucas. Por que essa histeria? Do outro lado, ouvi uma respiração pesada. E então, quase em um sussurro, ele deixou escapar, porque eu coloquei algo lá dentro. O chão pareceu sumir sob meus pés. Meus dedos se fecharam em torno do celular com tanta força que doeu. "Como assim colocou algo? Que tipo de coisa você está falando?" perguntei, com a garganta seca e a mente a mil. Ele hesitou, mas finalmente disse, com uma frieza que me fez estremecer: "Era só uma brincadeira, um remedinho, nada demais. Só queria ver sua cara depois de beber." Naquele instante, percebi que minha respiração já estava curta, quase ofegante. O coração parecia querer saltar do peito. Tudo ao meu redor perdeu o foco, a xícara de café esfriando na mesa, o sol tímido na janela, até o som da rua. Restava apenas a consciência de que um gesto simples, uma gentileza despretensiosa minha, poderia ter se transformado em algo irreparável. A ligação terminou abruptamente, com ele dizendo: "Preciso pensar, preciso resolver isso." A linha ficou muda. Fiquei ali, imóvel, com o telefone ainda colado à orelha, como se esperasse que ele voltasse atrás, dissesse que era apenas mais uma provocação cruel. Mas, no fundo, eu sabia, Lucas tinha cruzado um limite que jamais imaginei que ele pudesse atravessar. E agora, o destino daquela garrafa não estava mais em minhas mãos. Depois que a ligação caiu, fiquei paralisada no meio da cozinha, segurando o celular como se ele tivesse se transformado em uma arma prestes a disparar. O silêncio da casa parecia me esmagar, e cada batida do meu coração soava como um tambor dentro da cabeça. Lucas havia confessado. Não era uma piada, não era apenas provocação, ele tinha colocado algo naquela garrafa.
A imagem do sorriso satisfeito dele ao me entregar o presente voltou com força à minha mente, e pela primeira vez na vida eu senti um medo real do meu irmão. Peguei a cadeira mais próxima e me sentei, tentando organizar os pensamentos. Um remedinho, nada demais. As palavras dele ecoavam como um veneno. Mas que tipo de remédio? Qual dose? Era algo inofensivo ou perigoso? Cada possibilidade me corroía. Não conseguia parar de imaginar o sogro dele, um homem mais velho, de saúde já frágil, saboreando aquele vinho sem saber do risco escondido em cada gole. Minha respiração começou a acelerar. Eu precisava agir. Não podia ficar parada esperando que o destino se cumprisse. Tentei ligar para Lucas de volta, mas ele não atendeu. Insisti, 1, 2, 3 vezes e nada. A sensação de impotência me sufocava. Então pensei em ligar diretamente para o sogro. Peguei o telefone, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Quando a ligação chamou, parecia que cada segundo se esticava em horas. Não atendeu. Tentei novamente, e nada. Uma terceira vez, ainda sem resposta. O pânico me tomou. E se ele já tiver aberto a garrafa? E se já tiver bebido? A possibilidade de que eu, com meu gesto inocente, tivesse entregado uma armadilha em forma de presente me fez levantar de imediato. Corri até o quarto, peguei a bolsa, as chaves do carro e saí sem nem fechar a porta direito. O ar da manhã bateu forte no meu rosto, mas não trouxe alívio. Entrei no carro e girei a chave com tanta força que meus dedos doíam. Enquanto dirigia em direção à casa do sogro, meu pensamento era um turbilhão. Eu lembrava de cada detalhe da entrega, o sorriso dele, o agradecimento caloroso, a maneira como colocou a garrafa sobre a mesa com cuidado, como se fosse algo especial. E se naquele mesmo instante ele tivesse decidido abrir e experimentar? O volante parecia escorregar nas minhas mãos suadas. Calma, Brenda. Respira. Ainda dá tempo. Repeti essas palavras como um mantra, mas meu corpo inteiro desmentia, eu tremia, meu coração parecia que iria arrebentar as costelas, e a sensação de urgência crescia a cada esquina que dobrava. O mais cruel era a pergunta que não saía da minha mente: por quê? O que levava Lucas a fazer algo assim? Não bastava ter me diminuído durante toda a vida? Agora ele precisava colocar alguém inocente em risco só para satisfazer sua crueldade? Uma parte de mim ainda queria acreditar que talvez fosse apenas uma mentira, que ele tinha inventado aquilo para me assustar. Mas o tom da voz dele, aquele pânico genuíno quando soube que eu havia dado o vinho ao sogro, aquilo não deixava dúvidas. Eu dirigia quase sem perceber o trânsito, como se estivesse em um túnel, movida apenas pela necessidade de chegar. Cada farol parecia uma eternidade, cada carro à frente um obstáculo insuportável. O tempo corria contra mim, e eu sabia que, se algo já tivesse acontecido, eu nunca me perdoaria. Naquele momento, compreendi que a linha tênue entre as provocações do meu irmão e algo muito mais sombrio tinha sido cruzada. Lucas não era apenas cruel. Ele era perigoso. E, de alguma forma, eu tinha me tornado peça central no seu jogo doentio. A cada quilômetro que avançava, meu coração batia mais rápido, como se tentasse avisar que o tempo estava escorrendo por entre meus dedos. Eu não enxergava mais as ruas da cidade como antes, tudo parecia borrado, um cenário que se movia em câmera lenta enquanto dentro de mim tudo acelerava. A imagem do sogro de Lucas, sentado na poltrona de couro da sala, erguendo a taça de vinho com aquele sorriso tranquilo, me assombrava a cada curva. Eu quase podia ouvir o tilintar do cristal e sentir o cheiro adocicado do vinho derramado no copo. O telefone repousava no banco do passageiro, inútil após tantas tentativas frustradas. Eu alternava o olhar entre a estrada e a tela, esperando que a qualquer momento o nome dele surgisse, me devolvendo o fôlego que eu tinha perdido. Mas nada acontecia. Um silêncio ensurdecedor parecia ter se instalado, como se o mundo inteiro estivesse aguardando o desfecho de uma peça sombria, e eu fosse a única atriz consciente do perigo. Enquanto acelerava, flashes do passado vinham à tona. As provocações de Lucas, as risadas debochadas,
os olhares dos meus pais sempre tentando amenizar o que chamavam de brincadeiras. Eu me perguntava quantas vezes ignorei sinais que hoje pareciam gritantes. Será que no fundo, durante todos esses anos, ele já mostrava o quão capaz era de atravessar qualquer limite? Será que eu, ao tentar ser a mais forte, a mais racional, tinha deixado de enxergar que vivia ao lado de alguém disposto a destruir tudo apenas para se sentir no controle? Um carro buzinou atrás de mim, me arrancando dos pensamentos. Eu estava quase no bairro do Sogro, um lugar mais calmo, com ruas arborizadas que contrastavam com o caos da minha mente. O relógio no painel do carro marcava 9:30 da manhã. O que se faz numa manhã dessas? Talvez ele estivesse na sala, lendo o jornal. Talvez já tivesse aberto a garrafa, satisfeito por ter um vinho raro em mãos. A ideia fez um nó se formar na minha garganta. Estacionei o carro em frente à casa dele de forma brusca, quase jogando o veículo na calçada. Saí apressada, bati a porta e subi os degraus da varanda sem nem respirar direito. Toquei a campainha com insistência, e meus dedos tremiam tanto que quase não conseguia apertar direito. Esperei. Nada. Toquei de novo, agora mais forte. Meu corpo inteiro vibrava de nervosismo, e eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Por favor, atende, murmurei para mim mesma, como se minhas palavras pudessem atravessar a porta. De repente, ouvi passos do outro lado. O som lento de alguém se aproximando. Meu coração deu um salto. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu suspender o ar por um instante. Lá estava ele, com sua expressão calma, os óculos no rosto e um jornal na mão. A garrafa de vinho descansava sobre a mesa logo atrás dele, já aberta, e ao lado, 2 taças. Brenda? O que houve, minha filha? Você parece aflita, ele disse, franzindo o senho. A visão das taças quase me fez desmaiar. Eu sabia que tinha chegado no limite do tempo, que mais um minuto poderia significar uma tragédia. Meu corpo inteiro gritava para falar, para gritar, para arrancar aquelas taças dali. E naquele instante eu percebi, não havia mais espaço para dúvidas, nem para hesitações. Se eu quisesse impedir que algo terrível acontecesse, precisaria expor a verdade de uma vez por todas e enfrentar o peso das consequências. Quando vi a garrafa já aberta sobre a mesa, minhas pernas quase cederam. Um frio percorreu minha espinha, e por um instante achei que perderia a voz. Mas então o olhar tranquilo do sogro de Lucas, esperando uma resposta para minha chegada tão repentina, fez algo dentro de mim se acender. Eu não podia permitir que ele tocasse naquela taça sem saber a verdade. Não beba esse vinho, falei de forma firme, quase cortando o ar. Minha voz saiu tão afiada que ele arregalou os olhos, confuso. Como assim, Brenda? O que está acontecendo? Eu já ia brindar com um amigo que está chegando daqui a pouco. Ele gesticulou na direção das taças, sem entender a gravidade do que eu dizia. Entrei sem pedir permissão, fechei a porta atrás de mim e me aproximei da mesa. Peguei uma das taças com mãos trêmulas e a levei para longe, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Respirei fundo antes de encará-lo. Lucas me deu essa garrafa ontem. E hoje, quando ele descobriu que eu a entreguei para o senhor, entrou em pânico. Confessou que colocou algo dentro dela, algo que poderia fazer muito mal. As palavras pairaram no ar pesado da sala. Vi a expressão dele se transformar de incredulidade para choque, depois para uma fúria contida. Ele fez o quê? A voz do homem grave ecoou como um trovão, e eu pude sentir que aquela revelação mexia mais do que com a saúde dele. Mexia com a honra, com a confiança que depositara no próprio genro. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Era Lucas. Ele entrou apressado, ofegante, e quando viu a cena, eu de pé diante do sogro, a garrafa afastada e a taça em minhas mãos, seu rosto ficou lívido. Brenda, você não tinha o direito de vir aqui, gritou, a voz quebrada pela tensão. O sogro se levantou devagar, apoiando as mãos pesadas na mesa. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Então, ele falou com uma calma que escondia uma tempestade. Lucas,
Eu quero que me explique agora mesmo o que sua irmã está dizendo. Você adulterou esse vinho? Lucas tentou sorrir, mas o gesto morreu nos lábios. Foi uma brincadeira, eu só queria provocar a Brenda, nada demais. Não chegaria a matar ninguém. Brincadeira? O sogro avançou um passo, e a imponência dele tomou conta do ambiente. Você percebeu que colocou minha vida em risco? Que tipo de homem faz isso? Nesse momento, meus pais também chegaram, avisados por Lucas em sua pressa de controlar a narrativa. Minha mãe, aflita, entrou tentando apaziguar, deve ter sido um mal-entendido. O Lucas sempre exagera, mas nunca faria algo tão grave. Foi então que eu, pela primeira vez, não recuei. Apontei para meu irmão e disse em voz alta, para todos ouvirem, não é mal-entendido. Ele mesmo admitiu para mim ao telefone. Eu ouvi o desespero dele quando soube que eu tinha dado o vinho. Ele não queria que fosse descoberto, mas eu não vou me calar. O silêncio foi quebrado apenas pela respiração pesada do sogro. Meus pais se entreolharam, divididos entre a negação e o medo. Lucas, acuado, ainda tentou se justificar. Vocês sabem que eu sempre brinquei assim. Vocês sempre riram. Brenda está dramatizando. Chega. A voz do sogro ecoou pela sala, firme como um martelo. Isso não é brincadeira, é crime. E você, Lucas, precisa entender que seu veneno não ficará impune. Não dentro da minha casa. Eu nunca tinha visto meu irmão tão perdido, tão despido da arrogância que sempre carregou. Pela primeira vez, as máscaras caíram diante de todos. Ali, na sala iluminada por um sol frio da manhã, a verdade foi arrancada à força. E com ela, o peso de anos de silêncio também começou a se desfazer dentro de mim. Eu sabia que as consequências daquela revelação seriam profundas. Mas, ao ver o olhar decepcionado e furioso do sogro cravado em Lucas, e o semblante atônito de meus pais, compreendi que nada voltaria a ser como antes. E, pela primeira vez, eu não tinha medo disso. Nunca esquecerei o silêncio pesado que pairou naquela sala depois que a verdade foi dita. Era como se todos nós estivéssemos diante de um espelho quebrado, obrigados a encarar os estilhaços de uma família que fingiu por tempo demais que nada estava errado. Eu, pela primeira vez, não era a que permanecia calada, eu era a voz que expunha o que sempre esteve escondido. O sogro de Lucas tomou a garrafa com as próprias mãos e a colocou dentro de um saco, com um gesto seco, como quem lida com lixo tóxico. Seus olhos, antes tão calorosos, agora eram pura indignação. Você é casado com a minha filha, Lucas. Eu confiei em você. E você quase colocou a minha vida em risco com essa crueldade. A voz dele não tremia, era firme, dolorosa, e cada palavra soava como um veredito. Meu irmão tentou argumentar, mas a esposa dele surgiu da porta do corredor, tendo escutado tudo. Ela estava pálida, os olhos marejados. É verdade, Lucas? Você fez isso? O silêncio dele foi a confirmação que ela precisava. Vi nos olhos dela não apenas decepção, mas também o desmoronar de um casamento. Eu não consigo acreditar que você seria capaz disso, murmurou antes de sair da sala às pressas, como quem foge de um incêndio. Meus pais permaneceram imóveis, sem saber de que lado ficar. Minha mãe, como sempre, foi a primeira a tentar abafar o caos. Brenda está exagerando, foi só uma besteira que saiu do controle. Mas o sogro a interrompeu com um gesto duro. Besteira é derramar vinho na toalha. O que o seu filho fez é crime. Meu pai, sempre tão silencioso, dessa vez falou em voz baixa, mas firme. Eu avisei que esse comportamento não era normal. Pela primeira vez, percebi que até ele, que sempre fechará os olhos para os erros de Lucas, não tinha mais forças para defendê-lo. As consequências foram rápidas e implacáveis. O sogro não hesitou em levar o caso adiante. Guardou a garrafa, reuniu provas e fez uma denúncia formal. Lucas, que por anos se escondeu atrás do rótulo de filho predileto e de piadista inconsequente, agora enfrentava um processo que poderia manchar para sempre seu nome e carreira. Sua arrogância se despedaçou diante de todos, e eu vi,
com uma mistura de dor e alívio, o homem que tanto me humilhou finalmente provar do peso de suas escolhas. Minha cunhada não voltou para casa naquela noite. Nos dias seguintes, descobri que ela foi morar com o pai, levando consigo apenas algumas roupas e a filha pequena. Ela não suportava mais viver ao lado de alguém capaz de tanto egoísmo. A relação de Lucas com ela se desfez tão rápido quanto um castelo de areia diante da maré. Meus pais, por sua vez, ficaram no centro de uma tempestade que eles mesmos ajudaram a criar. A cumplicidade silenciosa de anos, os risos que alimentaram as brincadeiras cruéis de Lucas, agora se voltavam contra eles. Minha mãe parecia não aceitar a ruína do filho, chorando e dizendo que a família estava se partindo por causa de um mal-entendido. Já meu pai, silencioso como sempre, se fechou em si mesmo, carregando nos olhos uma culpa que talvez nunca tivesse coragem de confessar. E eu? Eu finalmente respirei. Pela primeira vez, não carregava mais o peso de provar quem eu era. Não precisei me justificar, nem implorar reconhecimento. A verdade se encarregou de fazer aquilo por mim. Eu era a mulher que havia impedido uma tragédia, a filha que nunca desistiu de se manter firme, mesmo sendo alvo de tantas feridas invisíveis. E, acima de tudo, eu era alguém que havia se libertado da sombra venenosa do irmão. Naquela noite, sozinha em casa, sentei à mesa com uma xícara de chá e olhei para o caderno onde tantas vezes escrevi pensamentos que nunca disse em voz alta. Peguei a caneta e registrei apenas uma frase: o silêncio que um dia me sufocou agora é o mesmo que me dá paz. Com Lucas enfrentando suas próprias consequências, meus pais obrigados a encarar o reflexo das escolhas que fizeram e o sogro a salvo, percebi que aquele ciclo, enfim, tinha se encerrado. As feridas do passado não desapareceram, mas já não doíam como antes. Eram apenas cicatrizes, marcas de uma batalha que eu finalmente havia vencido. A garrafa de vinho, que um dia representou ameaça, tornou-se símbolo de algo maior, a ruptura definitiva com tudo o que me mantinha presa. E naquele instante, enquanto o silêncio preenchia minha casa, eu soube que estava livre. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!